AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal. Começando mais um episódio do AmiCast, recebendo hoje com a gente aqui o Ricardo Cardim, que é botânico e paisagista. Aliás, é uma pessoa que está assim, em alta, né? Porque nos jardins, o que a gente recebe de falas de você nas redes sociais, tá? Então é um prazer te receber aqui e muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Fernando. Grande prazer a gente poder falar de um assunto tão importante nessa região da cidade que conserva aí um dos pulmões verdes da metrópole. Cardinho, queria que você explicasse, você já é bem conhecido, né? Eu acho isso muito bom que a gente tenha você aí na ponta de lança dessa defesa do verde em São Paulo. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que você entrou nisso e por que você começou a dedicar muito do seu tempo em relação ao verde na cidade de São Paulo? Bem, eu sou um paulistano de 47 anos, vivi a vida inteira nessa cidade. A vida inteira gostei de plantas e vi uma cidade que se tornou cada vez mais dura, mais cinza, com muitas plantas estrangeiras, onde antes era uma biodiversidade imensa. E hoje eu tenho um escritório de arquitetura paisagística com a minha sócia Alessandra. A gente aí tem mais de 40 arquitetos, temos um grande escritório que só trabalha com paisagismo embasado em ciência e brasilidade. Já atende o Brasil todo. Então, a gente tem aplicado muito na prática isso que a gente defende através de projetos de grande escala de paisagística. Mas é impossível ficar apático diante do cenário que a gente tem hoje na cidade de São Paulo com relação ao verde e diante das emergências climáticas que estão acontecendo e se agravando cada vez mais. E como é que você está sentindo esse movimento das associações de bairro em relação à defesa desse verde? Estão perdendo espaço? Você citou a Rebouças, né? Que é uma região muito próxima do Jardim Paulistano, onde a Ami Jardins atua, e aqueles prédios vão acabar jogando muita sombra para onde a gente tem árvore hoje, né? Eu acho que hoje a gente precisa repensar a cidade como um todo. A gente herdou uma cidade que cresceu muito rápido no século passado. São Paulo, na virada do século, era uma cidadezinha pequena, de 1800 a 1900, comparado ao que é hoje, uma cidade muito pequena. E hoje a gente tem uma metrópole de 22 milhões de pessoas, porque nós vamos falar de municípios, está tudo grudado. Então, os desafios que a gente herdou dessa cidade que cresceu absurdamente exigem ações enérgicas e ações de verdade. Não adianta mais tapar o sol com a peneira. A gente precisa repensar todo o verde dessa cidade, como a gente cuida desse verde, se a gente quer sobreviver às mudanças climáticas. Porque uma coisa muito importante, Fernando, a gente está agora, tivemos a COP e tudo, muito se fala na mídia, na grande mídia, sobre mudanças climáticas, como algo desconectado do nosso dia a dia, porque a gente copia muito agendas importadas, né? Energias renováveis, carbono, etc. Assuntos importantes, mas que não dizem respeito a os 90% de brasileiros praticamente que moram em cidades diretamente. E se esquece de um assunto importantíssimo, principalmente em São Paulo. Ok, temos mudanças climáticas globais, mas principalmente agravadas pelas mudanças climáticas regionais. Essas mudanças climáticas regionais, ao contrário das globais que dependem de China, Estados Unidos, as regionais são inteiramente nossa responsabilidade. Só depende da gente, né? Só depende da gente. É uma opção clara. Por quê? As mudanças climáticas regionais, elas se devem ao efeito das ilhas de calor, que são formadas devido à aridez, à impermeabilização, à falta de vegetação significativa dentro da malha urbana. Essas ilhas de calor são combustível dos eventos climáticos extremos, como a ciência já mostra claramente. Basta procurar trabalhos do professor Carlos Nobre. Então, todo mundo vai lembrar disso, né? Que a cidade de São Paulo era a cidade da garoa, cantada em verso e prosa, Caetano Veloso cantando dos Novos Baianos sobre a garoa de São Paulo. Essa garoa desapareceu há cerca de 40, 50 anos e hoje nós temos a cidade das tempestades extremas. A gente teve a última tempestade pouco mais de um mês atrás, onde o vento foi tão forte que arrancou janelas inteiras de prédios no centro de São Paulo.
A gente tem que lembrar que quando um prédio é construído, essa construtora calcula ventos extraordinários para resistir à fachada. E o vento que a gente teve ultrapassou tudo isso e arrancou essas janelas, destruindo apartamentos. Então, o que está acontecendo hoje não é mais de futuro, é o presente. A gente teve um verão que a gente teve 3 grandes tempestades. Nessas 3 grandes tempestades, que são justamente influenciadas por mudanças climáticas globais e principalmente regionais, que a ciência mostra muito claramente, repito, isso é ciência, né? Não é eu acho, eu estou tendo percepção, isso são evidências científicas. A gente teve 3 eventos climáticos extremos nesse ano de 2024 para 2025, na estação de chuvas, que levaram até 6 dias sem energia elétrica em diferentes bairros centrais e da periferia de São Paulo. E o que a ciência vem mostrando é que isso vai se agravar em maior periodicidade. Ou seja, se a gente tinha uma tempestade uma vez por mês nesse verão, a gente vai ter, então, por exemplo, 2 em 2 semanas consecutivas. E aí eu pergunto, o que vai acontecer numa cidade como São Paulo quando a gente ficar 15 dias sem energia elétrica? Ou 10 dias que seja sem energia elétrica? Vai entrar em colapso o bombeamento de água dos prédios, vai ficar sem água, vai entrar em colapso a conservação dos alimentos e, claro, a economia. E por que isso acontece? Porque a eletrificação é toda aérea, numa cidade que tem eletrificação há mais de 100 anos e é a mais rica do país e já poderia ter enterrado isso. E, principalmente, quem nos protege e é a única possibilidade de diminuirmos as mudanças climáticas regionais, que são as árvores urbanas, estão abandonadas há décadas. Isso não é segredo a ninguém. As árvores não são cuidadas, caem em cima da eletrificação que deveria estar enterrada, as pessoas têm cada vez mais má vontade com as árvores porque elas são mal cuidadas, e leva aos eventos climáticos extremos que vão levar a esse problema extremo da falta de energia por semanas na cidade de São Paulo, que certamente vai custar muitos votos aos políticos. Eles não estão dimensionando esse problema ainda. Então, o que a gente tem hoje na cidade de São Paulo é uma situação emergencial, que a ciência mostra claramente, mas que ainda o poder político está de costas a isso. Ele não percebeu o tamanho da encrenca que eles estão metidos. Não, e a gente vê que, claro, né, money talks. Então, quer dizer, o dinheiro acaba mandando na história. Nem todas as construtoras e empreiteiras são do mal, né? Mas a gente vê hoje em São Paulo muita verticalização, muitas áreas sendo impermeabilizadas, tudo isso que você falou, as enchentes que acontecem na beira do Rio Pinheiros, né? A gente tem ali Alto de Pinheiros e os Jardim Paulistano América, ficando debaixo d'água, porque a água vem do espigão da Paulista e inunda de uma forma muito grande. E a impermeabilização do solo está acontecendo muito, então você vê muitos edifícios surgindo com nomes de Ecolife, Ecoview, tudo isso, mas não tem a mesma compensação arbórea. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? A compensação arbórea, você tira daquele terreno naquela região e planta lá na Cantareira. Quer dizer, você não resolve a situação, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é um poder público consciente dessa cidade herdada, árida e impermeabilizada. Então, estamos em 2025 com uma cidade que os nossos avós construíram sem pensar em deixar áreas verdes suficientes, calçadas largas para arborização. Os quintais que sobraram com arborização no meio da verticalização são cada vez mais raros e deveriam ser protegidos e transformados em parques, praças, pulmões verdes de bairro. A gente deveria desapropriar terrenos. Nossa, Ricardo, que maluquice. Sim, mas é isso que a gente precisa se a gente não quer ficar sem luz 3 semanas na cidade, numa cidade impossível de viver. A gente precisa criar as florestas de bolso permeadas na cidade. Agora também quero falar de um assunto que ninguém fala, que é fundamental. Eu acho importantíssimo a gente discutir e preservar a vegetação nos terrenos privados. É fundamental também essa vegetação que já tem biomassa, seja nativa ou exótica. Mas a gente precisa falar de arborização viária, de calçadas. Já existe tecnologia para a gente arborizar a cidade inteira de São Paulo, como Berlim, Paris está fazendo. O que é isso? É você colocar árvores grandes entre as vagas dos veículos. Então você coloca ali, prolonga a calçada, pega 1 metro, planta uma árvore nativa de grande porte, como uma cabreúva. Faz essa área de em torno de 1 metro por 1 metro permeável para receber a água da guia e infiltrar. Tem a vaga de carro 6, 7 metros
e tem outra árvore. E assim sucessivamente se cria um túnel verde numa rua onde não tem calçada larga, não tem espaço. As árvores também vão ficar mais longe da fiação elétrica, que deveria estar enterrada, sempre vou falar isso. Se a gente fizesse isso em toda a cidade de São Paulo, que só basta inteligência e vontade política, o que é? Inteligência de detectar como vão ser distribuídas as vagas de veículos, ninguém está tirando vaga. A gente está reorganizando e colocando as árvores entre as vagas, como Paris está fazendo em grande amplitude. A gente poderia trazer para a cidade uma cidade verde de novo, porque hoje você olha a foto de satélite de São Paulo, é uma massa compacta de concreto, com algumas manchas verdes. Na Zona Sul, no Jardim Botânico e Zoológico, na Zona Leste, no Parque do Carmo, e na região dos Jardins tem um pouquinho de vegetação que a gente vê pelas ruas ainda bem arborizadas com as árvores que nossos avós plantaram. E todo mundo de olho para acabar. Isso, que eu vou falar do apagão verde em seguida. Então, eu acho que a discussão tem que entrar principalmente nisso. A gente, claro, precisa preservar o que sobrou nos quintais privados do século passado, esses bosques, que nem os salesianos, né? Claro. Mas a gente precisa atacar o poder público para que ele faça o que nos é devido com os nossos impostos. Garantir segurança climática na cidade. E a segurança climática só vem através da regulação do clima. E a regulação do clima só vem através de árvores grandes. E a gente precisa ter ruas bem arborizadas, túneis verdes, para que a gente possa ter mobilidade a pé, infiltração de água na cidade e redução de temperatura, além de todos os outros benefícios das árvores grandes. E isso eu não vejo ninguém falando. Eu não vejo ninguém falando isso. Ricardo, você falou uma coisa interessante, mas aqui é um ponto interessante. A AME Jardins, no último ano, plantou 112 árvores na região, no perímetro dela. A gente recebe as mudas, mas a maioria que a gente plantou foram nas praças, nos canteiros, nas rotatórias que a gente cuida, e a gente pediu para que os moradores que tivessem um espaço na sua calçada, que eles cuidassem da árvore, porque também não adianta plantar e depois não regar e não plantar. E muitas pessoas têm um problema com a árvore, né? O que você falou, não quero na minha calçada, que vai quebrar tudo, tal. Existe essa coisa do mal. A gente estava falando com o Zé Bueno outro dia sobre rios e ruas, né? Que o rio ficou durante um tempo uma coisa que a pessoa olha e fala, bom, não põe a mão que aí dá doença, esse rio é ruim e tal. A árvore também começou a ficar uma coisa assim, né? É incrível como tem gente que ainda não quer plantar uma árvore na sua calçada, né? Bem, Fernando, eu acho que que você diria se na frente da minha casa eu decido que eu não quero mais ter asfalto na rua? Eu quero azulejar tudo com azulejos floridos. Você fala, você é um maluco, Ricardo, isso aí é direito do cidadão. Você não tem poder de interferir no asfalto. Pasme, mas esse mesmo absurdo que eu propus aqui é o que acontece com as árvores. Árvores é infraestrutura essencial da cidade. É uma infraestrutura essencial da cidade, assim como encanamento de água e esgoto, eletrificação e asfalto. E ela hoje, existe pela lei, ela não é atribuição do Estado, de verdade. Ela se torna uma zona cinzenta, onde a calçada é do proprietário da casa, ele decide o que ele faz, não há fiscalização, ele decide se quer ou não plantar árvores. Como assim? Então, essa já é uma lei absurda, que deveria ser modificada imediatamente na emergência climática que a gente vive. A calçada e a arborização é dever e responsabilidade única e exclusivamente do Estado, que deve proceder a um tratamento técnico-científico para a matéria. Ao cidadão, cabe apenas pagar os seus impostos e eleger os seus representantes, assim como é com asfalto. Ele não tem poder de decisão sobre se vai ser asfalto, se vai ser azulejo florido. Então, existe já uma discussão muito errada nesse sentido. A gente tem que educar a população, mas também não adianta educar a população falando que a árvore é bacana, se não existe um departamento da prefeitura que cuida da saúde e manutenção das árvores. Eu nunca vi na cidade um caminhão escrito saúde e cuidados da arborização. Eu só vejo poda e remoção. Então, o manejo é muito fraco. Não existe. Eu tenho do lado da minha casa, em Alto de Pinheiros, uma árvore de 20 anos, que foi plantada há 20 anos, com a cerca da Secretaria do Verde e Meio Ambiente sendo engolida pela árvore. Nunca passou ninguém ali para tirar aquela cerca. E casos assim estão em todas as ruas da cidade.
Quando eu fazia o Verdejando da Rede Globo, eu e a Nanda Apple tínhamos a missão que a editoria deu pra gente de achar uma rua onde tudo fosse perfeito na arborização. Não achamos em São Paulo. Não conseguimos. Todas as ruas têm defeitos graves na arborização urbana. Então, enquanto não se cuidar das árvores da cidade, não adianta falar que plantou 1.000 árvores, plantou tantas 1.000 árvores. As pessoas vão ter ódio de árvores. A poda vai ser a principal reclamação na prefeitura. E a poda geralmente é a que causa a queda da árvore depois, que são podas mutiladoras, apodrecedoras de árvores. Outra questão importante que você falou, Fernando. Plantamos em praças, parques, alças de acesso. É o que a prefeitura faz. Se planta árvores e criam-se depósitos de árvores. Se joga em cantos dessas árvores, onde já tem árvore, já tem biomassa. Ok, podemos ter bosques urbanos, florestas de bolso, mas não se ataca o que precisamos, que é a arborização viária, onde estão as pessoas se deslocando a pé. Aonde a gente pode ter uma malha verde permeando toda a cidade. É o que eu falo dos túneis verdes, que só se tornarão viáveis com as árvores entre as vagas de veículos. E essa discussão que fica colocando, né, o verde privado, que é fundamental, é importante, mas ela esquece dessa discussão que a gente tem direito. A gente tem direito a ter calçadas arborizadas, a deslocamento a pé digno nessa cidade e seguro. E a gente tem direito à segurança climática, a equilíbrio ecológico, está no artigo 225 da Constituição Federal. Eu acho que uma das coisas que a gente defende muito dentro do tombamento, né? Os Jardins têm essa camada de proteção a mais do que Alto de Pinheiros e outros bairros, que é o tombamento. E a gente luta muito pelo uso, né? O uso residencial, ele é essencial para você manter aquele modelo arquitetônico e urbanístico da cidade. E a gente tem 4% da cidade com zero, zona estritamente residencial. E aí você vai dizer, puxa, vocês são contra comércio? Não, a gente não é contra comércio. Mas se você passa um drone na Avenida Europa, na Colômbia ou na Gabriel Monteiro da Silva, você vai ver uma rua muito mais careca do que uma rua como a Sampaio Vidal, onde tem moradores. Porque é inevitável que o comércio, quando chega num lote, ele vai ter o menor espaço possível de permeabilização. Ele não vai querer plantar uma árvore, porque ele usa toda aquela calçada como uma calçada para estacionamento. Ou seja, é o que você estava falando. Chega uma hora que, ok, você pode mudar então o zoneamento para comercial, mas o poder público então tem que exigir que você mantenha essas árvores na calçada. Então, porque senão você vai ficando... Por que a nossa briga de manter a zero, né? Porque se você não mantiver a zero, qual o sentido de você manter tudo aquilo? Se for todo mundo no comércio, é natural que o cara queira usar só carro. Então, o direito privado acaba onde começa o direito coletivo, né? A gente tem que ter uma cidade voltada para o direito coletivo. Realmente, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva é uma Alameda deserto. Não, e não chama, é Alameda. Era Alameda porque um dia foi Alameda. Né? Hoje é só fio. A gente só tem fiação e concreto naquele lugar. E por mais que a associação, a Gabriel Monteiro da Silva, tem uma associação muito legal, eles estão tentando fazer uma reurbanização ali, mas é uma luta também com os lojistas, porque o cara não quer a árvore na porta dele. Eu quero, mas não quero plantar. Aí é o rigor da lei, né? Porque você não pode, por causa de intenções privadas, deter o direito coletivo dessa forma, ainda mais um direito coletivo de tamanha importância. Então, na minha opinião, o que deveria haver na cidade de São Paulo uma legislação muito clara de que a arborização é serviço essencial e responsabilidade do Estado, do município, e que sim, devem ser plantadas árvores. Eu não quero árvore aqui. Meu amigo, você não tem que querer se vai ter asfalto ou não, é o que eu falei. Eu quero colocar azulejo florido no lugar do asfalto. A cidade precisa, né? É um direito da cidade e a segurança climática. A gente tem que ter segurança climática em São Paulo. Está aprovado cabalmente que o clima da cidade mudou drasticamente nas últimas décadas e vai piorar muito ainda. Se a gente não tomar medidas enérgicas, que eu não vejo o poder público fazendo isso, se pensa em gastar bilhões com túneis questionáveis na cidade, mas a gente precisava gastar bilhões com a arborização urbana da cidade se a gente quer sobreviver nos próximos anos. E os políticos não estão entendendo que se eles tiverem 15 dias sem energia elétrica na cidade de São Paulo, como vão ficar os votos deles? Eu acho que vai ficar difícil continuar se reelegendo se ficar 15 dias sem energia elétrica na cidade de São Paulo. Então, é o que vai acontecer, por causa da ausência de cuidados da arborização urbana. Não adianta mais ficar como nos anos 60, 70, plantamos tantas 1.000 árvores. Isso para mim não é nada. Eu nunca vou colocar isso no meu Instagram. Olha, parabéns, plantaram 1.000 árvores. Não é isso que a gente precisa hoje. Isso precisava em 84.
O que a gente precisa hoje é ações enérgicas e bilionárias numa cidade do tamanho de São Paulo, com esse passivo que a gente tem. É uma mudança de legislação? É uma mudança de legislação, é uma mudança de mentalidade e de compreensão, como Paris está compreendendo o que é necessário ser feito. Paris está destampando todos os estacionamentos, a frente da prefeitura virou uma floresta nativa. Ela tá colocando árvores nas vagas. Eu estive em Paris um mês atrás, com esse olhar. Eu fui para olhar isso. E é impressionante o que eles estão fazendo. O que Barão de Osman fez no século XIX, que reformou Paris inteiro, essa prefeita agora está fazendo com as mudanças climáticas e a resiliência da cidade. São Paulo não está fazendo praticamente nada. Não adianta você falar, estou preservando áreas no entorno da cidade. Super importante para a biodiversidade. Mas a gente precisa resolver o problema da ilha de calor aqui dentro. A gente precisa, como eu disse, de uma arborização eficiente. E o que é esse apagão verde que o Jardim está sofrendo, Alto de Pinheiros está sofrendo, Pacaembu, que são os bairros verdes? A Companhia City, inglesa, que fez os bairros inspirados no Cidade Jardim do começo do século XX, plantou árvores de grande porte perfeitamente nas calçadas na primeira metade do século XX. Eram tipuanas, eram jacarandás mimosos, depois cibipirunas e pau-ferros, independente se são nativas ou exóticas, mas eram árvores grandes, com grande capacidade de reduzir temperatura, segurar chuva, diminuir enchentes, aumentar a umidade do ar, filtrar gases tóxicos, segurar barulho, tudo aquilo que a gente precisa das árvores na cidade. Essas árvores estão ficando velhas, ficando muito antigas, com décadas de abandono completo. Você não combate cupins nas árvores de São Paulo. E São Paulo tem uma série de cupins asiáticos. Por quê? Porque existe uma legislação que não permite a aplicação de defensivos contra cupins. Mas você pode aplicar no seu telhado a 1 metro da árvore. E que todo mundo aplica, todo mundo faz barreira química em volta da casa, mas na árvore não pode, tem que esperar a árvore ser comida pelos cupins. Então, coisas completamente equivocadas que mostram que esse assunto está abandonado há décadas. E as árvores antigas que os nossos avós plantaram, que hoje nos trazem um mínimo de sombra, elas estão morrendo muito rapidamente nos últimos anos, principalmente a partir do século XXI, agora, nos últimos 20 anos. Então, o que eu mais vejo no bairro de Alto de Pinheiros são as grandes tipuanas com 1 metro de tronco sendo cortadas, muitas numa caça às bruxas, ou seja, eu como botânico olho, não vejo problemas nelas que justifiquem esse corte, porque eu olho com atenção, e depois fica aquele toco abandonado, que ou vira lata de lixo, e porta cupim para a casa das vizinhas, porque os cupins asiáticos vão lá tudo para as casas vizinhas, ou quando tiram o toco, cimentam como se nunca tivesse existido uma árvore. Você descobre depois pelo Google Street View. Mas é isso que tem que ser combatido, isso que uma associação faz. Isso. E quando plantam uma árvore no lugar, plantam árvores anãs. Aí eu te pergunto, quem são essas 100 árvores que você plantou? Será que são resedás? Será que são ipês amarelos anãos? Será que são quaresmeiras? Também são árvores anãs? Então, tem que saber o que plantar também. A gente tem que fazer uma arborização de qualidade que ainda dos nossos avós. Né? Então a gente tem que plantar hoje copaíba, cedro, cabreúva, araribá, jatobá, árvores nativas que vivem 100 anos, 150 anos e que vão realmente diminuir a temperatura da cidade. Mas aí não tem um código É claro, você está propondo aqui uma mudança da legislação, mas essas árvores foram plantadas com o Manequinho Lopes, com um convênio, né, das árvores que eles sugeriram, dentro de um código de plantio nas calçadas. São árvores que são indicadas... hoje, né, que está atual. Não, hoje do Manual de Arborização do município. Você pergunta, o que vocês plantaram? Eu não vou saber porque a Rosa é quem cuida dessa área. Mas é um convênio com o Manequinho Lopes, a gente pede as mudas, que são mudas que você pode plantar nas calçadas. Sim, mas essas mudas que pode plantar na calçada, elas vão de A a Z. Né? Você tem uma lista muito grande dentro é uma boa lista de plantas nativas, só que você tem árvores anãs ali. Né, que é o chama de PMG, tem árvore pequena, média e grande. E cabe a quem vai escolher esse plantio decidir se serão PMG. E o que existe hoje nas últimas décadas, uma grande campanha de educação das companhias elétricas de usarem árvores anãs. Porque as companhias elétricas, ao longo dos últimos 30 anos, fizeram vários manuais e um grande trabalho de convencimento nos municípios, dos gestores públicos, de que a árvore média e grande traz problemas para a rede elétrica. E que o ideal é plantar árvores anãs. Claro, porque com árvores anãs que não chegam à fiação, eu não tenho problemas de gastar dinheiro com equipes especializadas, com equipes com caminhões,
para harmonizar essa arborização junto à fiação elétrica, como sempre aconteceu nos nossos bairros Jardins de São Paulo. Né? A gente, por mais que sejam abandonadas as árvores, elas convivem com a fiação elétrica. Imagine se fosse tudo árvores anãs, já que a fiação elétrica é toda aérea nos nossos bairros. Seriam bairros desertos, não seriam bairros jardins. Não poderia ter esse nome de jardim. Né? Quem não lembra da Alameda Santos, há 30 anos atrás, que era um túnel verde de ponta a ponta, que eu, quando era criança, eu ia olhando no carro do meu pai e eu ficava encantado de ver que só tinha verde em todo o teto da Alameda Santos. Eu lembro direitinho disso. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente tem 3 ou 4 tipanos que sobraram e só árvores anãs no resto. Não são árvores que vão crescer, são árvores que já são grandes, mas são anãs. O leigo olha e acha que é uma muda, mas o especialista sabe que é uma árvore anã. Então... Mas quando você opta pela grande, numa calçada que hoje nós temos a fiação, porque é claro que o ideal é enterrar todos esses fios, mas a gente sabe que isso não vai acontecer na prática. A gente tem que pensar eu não estou nem falando nisso aqui, você reparou. Né? Porque daí como é que você faz? Primeiro, muda a legislação, põe a árvore grande, essa árvore é compatível com a calçada, não vai trazer problema, porque é curioso, a gente tem hoje Você presta serviço para o Harmonia, para o clube. Isso. E a gente conseguiu uma emenda parlamentar para cuidar da Praça Califórnia. E ali tem uma árvore, não sei a espécie, aquela árvore gigante. Não, isso é um outro problema que eu também posso falar sobre ele. Então, e aí como é que você vai colocar a calçada se ela está lá? Igual a ela, tem várias outras. Outro dia também tinha uma próxima do Clube Pinheiros. Essas árvores foram plantadas por cidadãos, nunca pela prefeitura, tá? É que não existe fiscalização. E hoje elas estão ali de um jeito que elas levantaram a calçada. Como Bem, primeiro, as árvores se levantam as calçadas porque a terra que elas são plantadas é completamente compactada. Quando você faz uma rua, você passa um monte de máquinas pesadas para compactar o solo, colocar uma camada de pedras grandes, depois o asfalto e a calçada. Qualquer agricultor sabe que você não pode plantar feijão numa terra dessa. Não vai nascer nenhum feijão. Mas a gente planta árvores. A gente abre buracos pequenos, coloca uma muda nessa terra totalmente dura e feita para ser base de asfalto, que não tem nutrientes. O que a planta vai fazer? Ela não vai conseguir crescer a raiz, ela vai subir a raiz para buscar alguma coisa na superfície. E aí com mais cimento, enforcam ela vai ficar sem raiz, apodrecer, cair e vai levantar a calçada. Agora, é o que eu te falei provocando aqui. Não cabe espaço na calçada para uma árvore grande? Coloque-se entre as vagas. Tem que fazer isso. Mas o que não dá para fazer é fingir que você está plantando árvores. Tem uma cidade de árvores anãs. Porque plantar árvore anã é fingir que você está plantando árvore. Você está levando o cidadão a erro. Porque o cidadão que é leigo, ele olha numa rua um monte de mudas de árvores, ele não tem capacidade de discernir se aquilo vai ficar grande que nem a tipuana que existiu no bairro da infância dele, ou se vai virar uma árvore ridícula do tamanho de um galho de uma tipuana, que não vai reduzir temperatura nenhuma, como são esses ipês amarelos anões que a gente tem na cidade. Quais são as árvores e espécies que você faria uma sugestão para plantar nas calçadas? Olha, eu trabalharia com árvores de grande porte, como eu disse, né? Então cabreúva, copaíba, jacarandá paulista, araribá, cedro rosa, jatobá. Claro que, né, você vai ter que sempre ter um especialista, né? Tem que ter um técnico, mas você precisa ter uma lei clara que coloque que a arborização é responsabilidade do Estado, que a calçada é responsabilidade do Estado, que a arborização é serviço público essencial no momento atual e que deve ter equipes próprias da prefeitura treinadas com esse intuito, né? Com uma clareza de que a gente precisa de árvores grandes na cidade. Porque não tem justificativa científica nenhuma você plantar árvore anã. A única justificativa que tem é diminuir custos de companhias elétricas, que deveriam estar, na verdade, enterrando os fios. E eu falo de uma forma tranquila sobre isso pelo seguinte: eu não tenho dúvida que daqui a 10, 15 anos vai ter que enterrar os fios. Que vai virar um problema tão grande a falta de energia elétrica com os eventos climáticos extremos, que nenhum político vai fritar a sua carreira por causa disso. E vai começar a cobrar que se enterrem esses fios. Porque é o único jeito de parar de ter queda de energia quando tem tempestades. Né? Então vai acabar acontecendo, mas enquanto isso a gente vai sofrer muito. E se a gente não diminuir a temperatura da cidade, imagine se a gente tiver uma tempestade do estilo que teve lá no Paraná na semana passada, num bairro vertical de São Paulo. Imagine você ter 40 prédios arrebentados sem janelas. Imagine o custo que vai ser isso. Né? Então, as coisas vão começar a acontecer. Não estou sendo Nostradamus do mal aqui. Não. Né? Eu estou falando de ciência. Né? É que ninguém fala nesse assunto. A mídia fica papagaiando o que se fala nos Estados Unidos e na Europa, que não são problemas nossos urgentes.
Nossos problemas aqui são no nosso quintal. E o nosso quintal está muito ruim, mas a gente fica de costas para o quintal olhando para a rua. Então, a arborização, eu tenho falado no meu canal, é isso. Ela é a única chave para a gente regular o clima da cidade e nos salvar minimamente das mudanças climáticas, de eventos climáticos extremos na cidade. Você está otimista? Eu estou otimista que eu estou aqui Você falando. Claro. Não, a gente tem um sonho de fazer o Parque Rebouças, né? Talvez um sonho de vida mesmo, porque você sabe que verticalizou toda aquela ala da Rebouças, e do lado da Rebouças, do lado dos Jardins, não pode porque existe o tombamento. E claro que sempre as pessoas perguntam, mas olha, está revitalizado, está mais bonito, o lado de cá está tudo caindo, está tudo pichado, está acabando. É tudo abandonado. Está tudo abandonado. Não é tão verdade, Não, tem muito comércio. Tem muito comércio e os aluguéis são caros, né? A pessoa não consegue vender porque quer 30 milhões, 20 milhões. Então, assim, aí eu falei assim, puxa, por que não faz um parque linear igual o Highline de Nova York? Faz um parque, né? E aí essa ideia foi ganhando adeptos. Ganhando adeptos. Mas você vê na cidade outros trabalhos, você vê outras associações de bairro. Quais trabalhos você citaria como trabalhos positivos que te dão esperança? Olha, infelizmente eu não vejo. Eu vejo a gente arranhando uma superfície, mas não cavando essa superfície. É o que eu estou falando. O que a gente está fazendo ainda está muito aquém do que a gente precisa. Então, você ficar convencendo o morador a plantar árvore é um absurdo. Você ficar plantando algumas árvores aqui e acolá, também acho de inutilidade. Mas é melhor que nada. Não, o melhor é usar essa força que associações de bairro têm para cobrar o poder público de verdade pelo que a gente precisa. A gente deveria estar fazendo manifestação na Paulista, exigindo que a cidade fosse tornada verde, que tivesse investimento de bilhões. A gente deveria estar cobrando, porque isso é nossa segurança climática. Né? A gente tem pessoas morrendo com árvores caindo na cabeça delas porque não se cuidam das árvores. Tem um trabalho científico da USP, de pouco tempo atrás, de 1 ano, 2 anos atrás, que provou que as árvores caem na cidade de São Paulo, inclusive em dias de sol e sem vento. Caem de maduras, de podre. Isso não acontece em Berlim. Né? Claro que se vier um furacão, vai cair teto, vai cair prédio, vai cair árvore. Mas as árvores, elas ajudam a reduzir a velocidade dos ventos. Uma arborização bem cuidada é o que é famoso quebra-vento. Ela vai proteger as edificações e a vida humana. Então, o que acontece é que o assunto meio ambiente, a agenda ambiental, está falando muito de Amazônia e nada da onde a gente mora, que são as cidades. Não estou desmerecendo a Amazônia, tá? Mas é nada. Então, a gente continua fazendo ações que são, na verdade, para mim, muito paliativas com relação à arborização urbana e não ataca o cerne da questão, que a gente precisa de uma revolução verde nessa cidade se a gente quer viver nessa cidade nas próximas décadas com as mudanças climáticas. E isso não está acontecendo. Aí o político veio para mim e fala, Cardinho, a gente plantou tantas mil árvores. Eu falei, cara, para mim é nada. Desculpa, é nada. Você acha que isso vai reduzir a temperatura da cidade? Melhor que nada. Eu também ouço muito isso. Melhor que nada porque eu achei que não eram paliativas, achei que eram complementares. Mas como o jardim de chuva, por exemplo. O jardim de chuva resolve, a limpeza de boca de lobo resolve, tudo isso resolve, sim, mas os piscinões são a grande solução. Agora, o piscinão e essas outras ações são complementares. Não, mas assim, não resolve se você faz 10 numa cidade de 22 milhões de pessoas. Claro. É isso que eu estou falando, é amplitude. Se a gente não enverdecer a cidade inteira, incluindo as periferias, claro, não tem solução. Que são as que mais sofrem. As que mais sofrem. Mas Paraisópolis, a gente sabe que é uma ilha de calor absurda, as pessoas lá dentro, e anda assim, 200 metros já é outra realidade climática. Então, assim, não dá mais, porque esse tipo de ação pequena, que eu digo de paliativo, ela traz um alívio que não é justo. Porque você não está resolvendo o problema. Você está apenas escondendo o problema, maquiando o problema. A gente precisa plantar em São Paulo milhões de árvores, criar túneis verdes em todas as ruas praticamente da cidade, precisa mudar a educação ambiental. Se a gente não tornar a cidade para o século XXI com relação aos desafios ambientais, é o que eu digo, vai ficar muito difícil morar aqui. Né? Eu não queria estar na pele daquela pessoa que teve a janela arrancada no apartamento que a gente viu o vídeo. Né? Então, e eu fiquei com medo, falei, poxa, isso pode acontecer na minha casa. Por que não? Minha casa é vulnerável para um vento desse tamanho. Né? Então, ninguém está salvo. Ninguém está salvo, mas a gente continua agindo como se todos estivessem. Né? E aí, vai lá, vamos plantar uns bosquezinhos aqui, vamos plantar uma árvorezinha aqui. Ninguém faz o que precisa ser feito, que é cuidar de verdade das árvores que aqui estão, para que elas resistam e ajudem a gente, e plantar ostensivamente, amplamente,
em toda a cidade, com responsabilidade do Estado, do poder público. Ricardo, obrigado pela tua entrevista. Alguma coisa a acrescentar? Eu acho que a gente... Alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de pedir para os moradores? Eu acho que a mensagem é... A gente aprende muito com você, porque assim, dentro das dificuldades todas que existem numa cidade, porque antes batalhar uma lei que as calçadas passam a ser de responsabilidade do público, tudo isso a gente vai fazendo o que é possível. E a gente sempre tem esse orgulho de falar assim, né? Eu lembro que a gente fala assim, os jardins são o pulmão da cidade. Depois virou o ar-condicionado da cidade, hoje é a esponja, né? A gente recebe toda a água que inunda São Paulo, ela acaba ali, a gente fica debaixo d'água. Então a gente vai tentando fazer essas medidas, paliativas ou não, mas é dentro do possível. Agora, é bom aprender que o trabalho é muito maior do que esse. Né? Eu acho que desafios extremos exigem medidas extremas, no sentido de que o que a gente precisa fazer mesmo é o que a geração anterior à nossa fez. Nos anos 80, essas pessoas foram às ruas pedir pela preservação da Mata Atlântica, né, pedir pela preservação ambiental, e isso gerou toda uma mudança enorme. Hoje, todo mundo sabe que se cortar uma árvore da floresta, você vai preso. Né? Existem legislações amplas de compensação ambiental, nas áreas rurais, de evitar o desmatamento da floresta, ONGs dedicadas a isso, como a SOS Mata Atlântica. E a nossa geração tem esse desafio de cidades quentes, áridas e em plenas mudanças climáticas. A gente vai fazer o quê? Então a gente tem que ir para a rua também. A gente tem que cobrar do poder público. Como eu falei, não dá mais para achar que plantou uma árvore vai resolver o problema. Tá bom. Isso. Ricardo, obrigado pela tua participação. Prazer. Eu que agradeço, um prazer. Espero ter ajudado. E aprender. Não, claro. Obrigado. Obrigado. AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal.